Irmãos, a nossa exposição da tarde de hoje fica a cargo da nossa irmã Nani Guedes, com o tema O Bem e o Mal Sofrer. Que a espiritualidade te guie e te acompanhe, irmã. Amados e queridos irmãos, boa tarde. Eu os convido para que nesta tarde tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, mente de entender, mas principalmente coração de sentir. O nosso tema é o bem e o mal sofrer. Quando eu cheguei, eu disse, amados irmãos. Por que amados? Porque cada um de nós é muito amado por Deus, nosso Criador. E Ele incondicionalmente nos ama e Ele nos criou para a evolução em todos os aspectos. Vamos falar aqui da evolução espiritual. O que é a evolução espiritual? É a elevação da consciência humana, que na prática significa equilibrar as emoções, sentimentos, os pensamentos, para que você possa cumprir da melhor forma possível sua missão aqui na Terra. Evoluir é o destino de cada um de nós. Só que ainda está difícil. Ainda somos muito egoístas, orgulhosos. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta e uma resposta que a gente vai refletir sobre ela. Pergunta número 97. Existe um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? E a resposta é: o número é limitado, ilimitado, não tem número. Pois não existe entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, e assim se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, se considerarmos os caracteres gerais, elas podem reduzir-se a 3 principais. Pode-se colocar em primeiro lugar aqueles que tenham alcançado a perfeição, que são os espíritos puros. Os da segunda ordem alcançaram a metade da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Os da última ordem estão ainda no início da escala. Os espíritos imperfeitos, que caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e também todas as más paixões que lhes retardam o progresso. Será que a gente consegue se colocar numa dessas? Ainda somos tão imperfeitos, né? Todos nós temos tantas coisas para trabalhar dentro de nós. Desenvolver as nossas virtudes. O que são virtudes? Conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Humildade, afabilidade, paciência, perdão, indulgência, piedade, beneficência, gratidão, amor, caridade. Todos nós fomos feitos para sermos homens de bem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, eu convido, vou ler um pedacinho que eu achei importante, mas ele é todo importante, mas ele é quase 2 páginas. Então eu convido, quando vocês, quem tiver o Evangelho em casa, abrir no capítulo 17, no item número 3, o homem de bem, que é o nosso destino. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza.
Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outro tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Esse é só um pedacinho, são 2 páginas. Então, nós vamos chegar lá, com certeza, porque nós fomos criados para isso. Só que, como a gente ainda está nesse grupinho de espíritos imperfeitos, o orgulho, o egoísmo, o não perdoar, tantas coisas para ser trabalhado em cada um de nós. Nós ainda nos queixamos, nós ainda muitas vezes esquecemos que tudo que estamos passando, de sofrimentos, de dores, são colheitas de coisas que fizemos, ou no passado, em outras vidas, ou mesmo nessa vida que estamos vivendo agora. Tudo é uma colheita daquilo que plantamos. Para evoluirmos, nós precisamos de 3 coisas muito importantes, que se chamam tripé, 3 pés. O autoconhecimento, o conhecimento e a prática do bem. Para evoluirmos, precisamos olhar para dentro de nós mesmos, procurando o que há para ser mudado. A nossa reforma íntima. E quando eu devo fazer essa reforma íntima? Amanhã? Amanhã talvez nós estejamos aqui. Vocês já pensaram nisso? Que talvez amanhã não estejamos mais aqui? Ninguém sabe a sua hora de fazer a viagem, né? De desencarnar. Então, meus irmãos, o momento é agora. Agora é o momento de olharmos para dentro de nós e fazermos as nossas mudanças para evoluirmos. E o que isso tem a ver com bem sofrer e mal sofrer? Nós sofremos porque nós não queremos estar nesse tripé que é autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. Nós não queremos desenvolver em nós as virtudes que são necessárias para a evolução. Não há regresso. Nós estamos hoje num patamar de evolução que nós não vamos agora retroagir. O que eu sei, o que eu aprendi, ele está em mim. Ou eu paro por aqui, ou eu vou em frente. Falar em parar por aqui, muitas pessoas vêm estudar o Espiritismo e lá tem uma parte que diz assim: muito pedirá aquele que mais sabe, muito se cobrará daquele que mais sabe. E as pessoas não voltam. Por quê? Porque eles não querem ser cobrados. De fato, quanto mais a gente sabe, mais a gente será cobrado. Por quê? Porque nós temos a consciência do que é certo. Então nós temos que fazer o que é certo. Nós ainda temos tantas queixas, tantas lamentações com os nossos sofrimentos e dores. Chico Xavier contou uma história que eu acho que encaixa na nossa conversação. Uma mulher sempre ia conversar com Chico, ia assistir todo o trabalho que ele fazia. Sempre no final ela chegava lá e dizia para ele: Chico, sofro tanto, é tão pesado minha cruz, me ajuda, por favor. Nossa, eu sofro demais, dá um jeito, vê o que tu pode fazer para me ajudar. É uma história que Chico contou. E Chico sempre, aquela mulher sempre dizendo a mesma coisa. E ele pensou: bom, se eu puder ajudar, eu vou ajudá-la. E Chico então pediu à espiritualidade ajuda para ela. E numa dessas noites que ela estava dormindo, ela foi encaminhada. Seu espírito, né?
Quando a gente dorme, o espírito desprende e ela foi encaminhada ao plano espiritual. Chegando numa sala onde havia várias cruzes, de todos os tamanhos. E o mentor, junto com ela, então disse para ela: minha irmãzinha, agora estamos aqui, você pode escolher qual é a cruz que você quer. Ela olhou, a maior, a menor, a média, vários tamanhos. Como não era boba nem nada, vocês imaginam qual ela escolheu? A mais pequenininha, a petitinha, aquela que quase que pisou em cima. E o mentor disse para ela: querida irmã, você veio de tão longe, você veio através de um pedido de um amigo. E agora você chega aqui e pede a cruz que você carrega? Aquela ali, a petitinha, a pequenininha? Coloquemos essa mensagem na nossa vida. Quantas vezes lamentamos, achamos que a nossa cruz é muito pesada? Por quê? Porque não olhamos para o lado, não olhamos para a cruz que o outro carrega. A gente sofre, a gente é imperfeito, a gente está agora no planeta Terra, que é uma escola. O que passamos de sofrimentos e dores não é punição, como muitas pessoas podem pensar. Deus não pune. Deus é soberanamente bom e justo. É educação. Como não quisermos aprender a desenvolver em nós as virtudes para a evolução, nós precisamos então aprender com sofrimento e com dor. Então, em vez de lamentar ou se queixar por aquilo que eu estou passando hoje, eu devo agradecer. Agradecer a oportunidade de me educar para a minha evolução. Para me sentir que eu tenho força, eu tenho coragem, eu tenho fé para vencer os obstáculos que eu tenho que passar. Nós temos o livre arbítrio para escolher bem ou mal sofrer. A escolha é nossa. No Evangelho segundo o Espiritismo também, eu peguei um pedacinho ali, que fala sobre uma coisa muito importante, que é a prece. A prece nos ajuda no bem sofrer. Mas que tipo de prece? É só pegar ali e dizer uma prece? Falar a prece e o meu pensamento pensando o que eu vou fazer depois? Não, né? A prece é a conexão do nosso íntimo com o Pai Maior. Cada um tem a sua maneira de fazer a sua prece. Conversando com Ele. Ele está dentro de cada um de nós. Então, para fazermos a prece, vamos respirar fundo, buscando o Deus maior que existe dentro de nós e conversar com Ele. Pedindo a ajuda necessária, a força para passar por essas situações difíceis, do sofrer, da dor, da doença, mas pedir com fé. Porque aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, na passagem Bem e Mal Sofrer, diz assim, capítulo 5, no item 18, no mesmo item Bem e Mal Sofrer, diz assim: a prece é um sustentáculo para a alma. Porém, ela só não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Agora acrescentamos a fé. Fazermos as nossas preces com fé. E o que é a fé? Por que tem pessoas que dizem que não têm fé? Será que a fé é para uns e não é para outros? No Evangelho, segundo o Espiritismo, também fala sobre a fé. E diz assim, no capítulo 19,
Item 12. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve eclodir e crescer por sua vontade ativa. Ou seja, todos nós temos dentro de nós uma sementinha chamada fé. Se eu digo que eu não tenho fé, é porque eu ainda não quis ser uma terra fértil para que essa sementinha cresça, se desenvolva. Nós temos que buscar a fé. Nós temos que procurar olhar as coisas com a beleza que elas têm. Nós temos que ser mais positivos. Nós temos que olhar as coisas boas. A gente observando a natureza, a gente deduz que alguém criou essa perfeição. O nosso corpo todo perfeição. Quem criou? Deus. Quem mais? E a fé é a nossa força maior que está dentro de cada um de nós para com Deus. Precisamos desenvolver essa força dentro de nós. Precisamos querer, buscar. Sabemos que estamos passando numa época em que existem muitas pessoas desacorçoadas, tristes, solitárias. Há pessoas solitárias até no meio de uma multidão, ou de uma família de 10 pessoas dentro de uma casa só. E ela é solitária. Ela se sente solitária. Então, tudo isso, eu digo para vocês, nós temos que buscar dentro de nós, porque ali tem a força, ali tem a confiança, ali tem a fé. Mas precisamos buscar. Nada é de mão beijada, nada cai do céu. Nós temos que nos esforçar, nós temos que procurar melhorar, nós temos que olhar para dentro de nós e querer ser melhor. Duas coisas muito importantes nessa nossa caminhada. Nos ajuda a termos essa força para fazermos a nossa mudança íntima, para aceitarmos o nosso sofrimento, as nossas dores, tudo aquilo que estamos passando. A resignação e o altruísmo. No livro O Código do Monte, que é bem comentado aqui, que a gente até estuda ele aqui de tarde, quem quiser pode estudar com a gente, fala bastante sobre esses itens. O que é a resignação? Resignação é a capacidade intransferível de o indivíduo resolver seus problemas internos, de dar conta de si próprio, responsabilizar-se por si mesmo, deixar de colocar a culpa das suas dores e de seus sofrimentos em Deus, em outras pessoas. Como eu falei antes, tudo que passamos hoje é a colheita daquilo que plantamos no passado. Por isso é tão importante a nossa mudança hoje, o mais rápido possível. Porque quando plantarmos o bem retornará para nós. Se eu hoje estou colhendo dor e sofrimento, tem um motivo. É porque eu ainda não aprendi o que deve ser aprendido. A perdoar, a ser caridoso, a ser paciente. A olhar o meu irmão e pensar, ele gostaria, se fosse eu no lugar dele, eu gostaria de ser tratado assim?
se colocar no lugar do outro. É difícil, porque é muito fácil para nós, às vezes, falarmos as coisas para os outros, sem pensar, até mesmo pensando que está o ajudando. Mas eu não falei por mal, eu não falei para ofender, é que você precisava saber disso. Mas será que eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu gostaria de ouvir aquelas palavras daquele modo? Então é tão importante a gente se colocar no lugar do outro. Será que a dor do outro não é maior que a nossa? Cada um tem a sua cruz para carregar. E quando a gente está sofrendo muito e a gente está com muita dor, é importante que a gente saia de si mesmo e vá ajudar o seu irmão, o nosso irmão. Porque ali a gente vai ver como é pequena a nossa cruz. Ali a gente vai ver como eu já estou no caminho certo. Eu já consigo me colocar no lugar do outro, eu já consigo sair do meu sofrimento e ajudar o meu irmão. Então, o que é altruísmo? Também tem aqui no livro. É o contrário do egoísmo. Em oposição ao egoísmo, que significa estar voltado para si mesmo, o altruísmo volta-se para o outro, saindo do universo pessoal para o alheio. Nesse estágio, a pessoa é geradora de paz em torno, partindo para a ação e agindo no ambiente. Então, sair de nós e olhar para o outro. É difícil, falar é fácil. Mas na prática, porque ainda somos naquele grupo dos espíritos imperfeitos, ainda tão egoístas e tão orgulhosos. Então precisamos pensar, precisamos sentir que nós não queremos mais sofrer, ter dor, passar por tantas dificuldades. Mas como isso? Começando já hoje a mudança interior, a reforma íntima. A resignação é quando a gente aceita a verdade que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz. Que ainda somos imperfeitos e que precisamos seguir os passos do nosso doce irmão, mestre e amigo Jesus, que esteve conosco para dar o seu exemplo. Quantas e quantas vezes nós já viemos e voltamos para o plano espiritual? Quantos de nós não estivemos na mesma época de Jesus encarnados aqui no planeta Terra? Estamos melhor. Claro, fomos feitos para a evolução. Já evoluímos. Já não somos primitivos. Já não temos em nós tanto mal quanto tínhamos antes. Mas Jesus veio e pediu e exemplificou para nos dedicarmos a olhar para dentro de nós e buscarmos as nossas virtudes e desenvolvê-las para podermos evoluir. Também uma história do Chico, que eu acho interessante, as histórias dele, eu acho assim que a gente pode se colocar no lugar e aprender alguma coisa com elas. Ele também contou uma história de 2 homens que carregavam cada um a sua cruz no deserto. Cada um com a sua cruz. A caminho de um oásis. Deserto, areia, sol. Oásis, o lugar onde que tem a sombra, a água. E eles caminhando cada um com a sua cruz. Um deles
Aquele que se achava mais esperto pensou: mas essa cruz está pesada. Vamos já nos colocando na história, assim, pensando que nós, qual dos dois nós somos. Essa cruz está pesada demais. Ai, não consigo. Ai, tem que arrumar um jeito. Ele cortou um pedacinho da cruz. Ah, mas agora está mais leve. Fica cedo. E o outro lá caminhando, se arrastando com aquela cruz dele, que era uma cruz pesada. Cada um tem a sua, né? E o irmãozinho caminhou mais um pouco, cortou mais um pedaço da sua cruz, para ficar mais leve. Ah, mas daí é mais fácil de carregar. Eu vou chegar no oásis mesmo assim, né? Estou a caminho do oásis, eu vou chegar lá. Eu e a minha cruz, não importa o tamanho. Ele pensou consigo mesmo, não importa o tamanho. E ele foi com a cruz dele. Cada vez que dava, que o outro estava olhando para frente, não via, né? Escondidinho, ia lá e cortava um pedacinho da cruz. Já estava no topo, a cruz ali no topo. Quando chegou no oásis, de tanto caminhar pela areia escaldante, quente, né? Sofrendo com calor, com sede. Oásis, olha, oásis agora, cheguei. E ele bem contente. Eu aqui com a minha cruz, pitoquinha. Sou esperto, eu estou carregando minha cruz também, né? Só que para chegar da onde que ele estava, no oásis, havia um buraco muito fundo, que um penhasco. E qual era a maneira de atravessar esse buraco, esse penhasco? Era derrubando a sua cruz para fazer de ponte para chegar do outro lado. Entenderam? O tamanho da cruz era compatível ao tamanho do buraco que ele ultrapassaria de um lado para o outro. Então aquele irmão que estava na frente com a sua cruz certinha, como ele recebeu, ele estava com ela, ele deitou a cruz, fez de ponte, caminhou para o outro lado, tomou água, sentou na sombra, chegou no seu destino. E o outro, com aquela cruz pitoquinha, aquela que ele é tão esperto, que ele cortou os pedacinhos, o que vocês acham que ele fez? O que aconteceu com ele? A história de Chico. Ele chegou ali, foi deitar a cruz, não vai dar. Se eu deitar minha cruz aqui, ela vai cair no buraco. E agora? Como é que eu vou atravessar? Então ele teve que voltar, catando os pedacinhos da sua cruz. Depois ele juntou tudo, colou, pregou, não sei como é que ele fez. Isso o Chico não conta, né? Porque o que vale aqui é a moral da história. Ele teve que juntar os pedacinhos para que a cruz ficasse do tamanho que era lá no começo. Ele retornou todo o caminho. Quando a cruz estava do tamanho certo, ele fez o caminho todo para chegar no oásis. Nós também temos um caminho. Nós também temos um lugar para chegar. Nós também temos as nossas cruzes. Será que nós estamos carregando a nossa cruz certinha, sem cortar os pedaços? Será que nós estamos querendo enganar a nós mesmos? A nós mesmos. Deixando um pedacinho dessa cruz em cada lugar? Ou seja, nós não queremos passar por aquilo que nós temos que passar, com força, com coragem e com fé. Cada um de nós pensa um pouquinho. Não importa o tamanho da cruz. Cada um, como eu falei, colhe aquilo que plantou. Então, cada um tem a cruz, tamanho que pode carregar. E nós devemos, então, usar a prece, que a gente já sabe que é a nossa conversa íntima com Deus, com as nossas palavras, com o nosso sentimento para com Deus, pedindo ajuda, pedindo força, coragem,
para continuar a nossa jornada. Alguém poderia me dizer assim, mas Eliane, eu tenho tanta fé e, poxa, e aquilo não acontece como eu peço a Deus. Eu oro com tanto fervor, eu faço tudo, eu tento fazer tudo o melhor que eu posso e não acontece. Poxa, e o outro ali, o meu irmão, ele não demonstra ter fé, ele não parece a pessoa correta e ele pede para Deus assim, parece que aquilo acontece. Alguém poderia me perguntar. Então nós podemos dizer a esse irmão, cada um tem a evolução individual. Cada um está no patamar da escadinha. Nós não podemos ficar nos comparando com os outros, porque a nossa conversa é com Deus. Ele nos criou, Ele nos espera evoluir. Precisamos sim dos nossos irmãos. Só evoluímos se estivermos junto dos nossos irmãos. A evolução é individual. Mas se eu hoje sair daqui e ir morar na mata, lá dentro, solitário, tem comida, tem água, vou morar lá, sozinho. Saio desse mundo onde estão os meus irmãos. Eu vou evoluir? De que maneira? Quem vai me ajudar? Como eu vou aprender a desenvolver em mim a virtude do perdão, por exemplo, se eu estiver sozinha? Notem como é imprescindível nós convivermos com os outros. Como é importante. Ali é a nossa escola. A nossa família é a nossa escola também. O nosso trabalho, todas as pessoas que convivem conosco. Todo o momento é um momento de aprendizado. Por quê? Porque um irmão junto de mim, ele vai fazer com que eu transmita aquilo que eu sou, os meus sentimentos, os meus pensamentos. Por exemplo, a paciência. Tem um irmão no meu trabalho, por exemplo, que não consigo aguentar aquela pessoa. Peço para ele fazer uma coisa e ele demora para fazer aquilo. E eu sei que ele faz assim de bom grado, que faz bem feito, mas ele demora e, sabe, no trabalho eu preciso que seja tudo rápido, pelo menos um pouco mais rápido. É um exemplo. Então, eu ainda não consigo ter paciência de respeitar a maneira desse irmão levar as coisas, fazer o seu trabalho. Notem aí outra coisa para desenvolver em nós: o respeito. Voltando àquela história que eu falei antes, como o meu irmão parece que consegue as coisas com Deus, os pedidos que ele faz, e eu não. Nós temos que pensar então, cada um em si, nesse momento, e pensar: será que eu mereço que Deus escute a minha prece? Eu estou fazendo por merecer? Ou eu estou pedindo a Deus e não estou fazendo nada para que isso aconteça? Notem como nós temos a nossa parcela de comprometimento de dar o nosso melhor. E outra coisa, por exemplo, uma pessoa teve câncer e orou e teve fé e ela, no bem sofrer dela, ela agradeceu a Deus e teve a coragem, a força, a fé de dizer assim: não, hoje estou com câncer, mas eu vou dar o melhor de mim, vou fazer o tratamento. Graças a Deus que tem os remédios, que tem os tratamentos, ainda agradeceu, né? Eu vou me curar e Deus vai me ajudar e eu vou ficar boa. Então ela já vem naquela história do câncer, já com otimismo, que não é fácil.
mas ela tem aquilo dentro dela e ela vai e ela faz o tratamento e vence. E a outra pessoa que teve fé, que pediu a Deus, que fez o tratamento, poxa, mas o tratamento, por exemplo, o tratamento da minha mãe estava bem no comecinho do câncer e ela, uma pessoa que não fazia mal para ninguém, só fazia o bem, ou então não fazia nada, mas não fazia mal, né? Isso é que é importante que a pessoa fala. E ela não resistiu e ela morreu com aquela doença. E a gente pode pensar assim, ó, não que ela não tenha rezado, não que ela não tenha feito as suas preces com todo fervor, com todo amor, com toda dedicação, com todo sentimento. Não. É que quando ela veio, quando ela reencarnou nessa vida, ela pediu para passar por aquilo ali. E ir até o fim, até o desencarne. Então, notem que é tudo tão... parece tão simples, mas na espiritualidade é tudo tão dentro do seu comprometimento. Nós, antes de nascermos nessa vida, nós temos um comprometimento. Nós planejamos. Não tem essa de dizer, eu não pedi para minha mãe se essa mãe não pedia esse pai. Pediu, sim, foi tudo planejado antes. Mas eu não pedi para passar por isso. Gente, pediu sim, é que a gente não lembra. Deus é tão soberanamente bom e justo que Ele nos dá o esquecimento para que possamos começar uma nova caminhada, uma nova oportunidade em cada encarnação que temos. Então, prece, fé, força, coragem, tudo isso nós temos que buscar dentro de nós. Buscar sermos positivos. Buscar olhar o lado melhor das coisas. Entender que aquilo que passamos, que achamos que é um grande sofrimento, grande dor, talvez a do meu irmão seja maior. E ele não está se queixando. É o momento, sim, o momento é agora, de olharmos para dentro de nós mesmos e vermos quão beneficiados somos. Por exemplo, neste momento de estarmos aqui, com essa natureza esplêndida ao nosso redor. Em vez de nos lamentarmos, vamos agradecer por essa oportunidade, por estarmos aqui, por podermos entender que Deus está dentro de nós. Entender que nós devemos tratar o nosso irmão como gostaríamos de sermos tratados. Nós temos esse entendimento. Falta-nos a prática. Então vamos procurar dentro de nós o nosso melhor. Vamos procurar melhorar, fazer a nossa reforma íntima, para que no futuro não tenhamos que passar por todas essas dores e esses sofrimentos novamente. Porque o que não se aprende pelo amor, se aprende pela dor. Tem uma mensagem muito bonita. Eu só não sei o autor, porque eu não lembro se eu não peguei ou eu copiei a mensagem, mas o autor para mim é desconhecido. Não sei se alguém conhece. Diz assim: os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza.
Será que estamos seguindo essa regra? A vida é boa quando você está feliz, mas é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Já que falamos de Chico, 2 mensagens que ele passou e eu passei para vocês. Eu trouxe aqui para finalizar a mensagem dele, na voz dele mesmo. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Ops. É o Chico cantando, foi colocado um instrumento. Vou colocar no comecinho, é bem rapidinho. Obrigada pela paciência de vocês de me escutarem. Que a paz de Deus e de Jesus permaneça em nossos corações. Tudo que eu falei aqui serve primeiramente para mim. Obrigada.